Então, pessoal, esse é um vídeo direcionado para os pacientes no pós-operatório de uma angioplastia, ou também conhecido como cateterismo, né, onde é feita uma punção com uma agulha numa artéria que, quando é tratado as pernas, por exemplo, pode ser mais na virilha, né, ou às vezes no braço, e é onde a gente tem que tomar, então, as medidas de observância e de cuidado, né? Então, o paciente geralmente sai com, quando é tirado a agulha, é ali que a gente faz um curativo compressivo para não ter sangramento. Esse curativo, ele deve permanecer o tempo indicado pela equipe médica e de enfermagem, evitando movimentos bruscos ou de hipermovimentar o membro que está com esse curativo compressivo, pelo menos nas primeiras 24 horas, ou até mais se a equipe médica de enfermagem orientar como tal. O que é um sinal de alerta para dizer que eu preciso ir à emergência, eu preciso ligar para a equipe médica de enfermagem para orientações, é quando ocorre um abaulamento ou identificar que ficou com uma dor muito forte no local de punção, ou com identificado um hematoma maior, né? É normal que se tenha um hematoma nesse local, né? Mas quando aumenta de volume, fica doloroso, isso deve ser informado para a equipe que tratou o paciente. Outra coisa, se a gente faz uma angioplastia periférica, ou seja, uma angioplastia, um cateterismo da perna, né? Então, é aberta a circulação para que o sangue chegue com oxigênio onde não chegava tão bem. Então, principalmente nos primeiros dias pós-operatório, pode inchar um pouco a perna porque o sangue reperfunde e os tecidos não estavam acostumados ainda a ter toda essa perfusão de sangue. Então, inchar um pouco pode, né? Mas isso também vai passando com os dias. O que tem que ser prestado atenção é se ocorrer algum evento súbito de dor na perna que fique gelada, pálida ou sem cor, ou azulado. Isso deve ser reportado imediatamente à equipe médica e de enfermagem ou buscar a emergência médica para ser avaliado de imediato. Não se deve, às vezes, vou esperar ir na consulta de retorno, né? Então, sentiu a perna gelada, uma dor importante, súbita, isso pode ser um sinal de trombose, de entupimento súbito, então isso tem que ser às vezes tratado o mais precoce possível, então requer que o paciente busque as devidas providências de ir na emergência ou buscar contato com a equipe que o tratou. Outra coisa importante no pós-operatório de angioplastia, o segmento com o ecodoppler, né? Ou com ecodoppler ou com exames de angiotomografia conforme for orientado. E isso é uma coisa importante para o resto da vida, porque quando a gente faz uma cirurgia de cateterismo e angioplastia, o monitoramento periódico, isso vai daí ser orientado para cada caso, a frequência no começo, né, de exames, mas isso vai ter que ser feito o resto da vida. É muito importante isso porque a gente tem pacientes que podem achar que estão curados e não vão mais procurar o médico, né? Há uma descontinuidade do paciente e não procura mais o atendimento médico e aí a doença de aterosclerose, ela geralmente é progressiva e isso pode, com o passar dos anos, vir a recorrer à doença de aterosclerose, que pode trazer danos, inclusive, irreversíveis, se não monitorados. Então é importante o paciente não perder o segmento com seu médico que o tratou. Uma outra coisa importante após uma angioplastia ou até antes é o uso correto e regular das medicações. Às vezes são medicações que vão afinar o sangue, né, ou deixar o sangue com anticoagulação ou antiagregação plaquetária, né? Então são aspirina, os anticoagulantes. Então, quando é passado esses medicamentos, eles devem ser tomados regularmente, diariamente, porque às vezes uma não tomada desse medicamento pode trazer uma trombose ou uma coisa muito séria. Então, quando é passado essas medicações, o paciente deve seguir rigorosamente
no decorrer do seu tratamento e às vezes é uma coisa perene, né, por toda a vida, né? Então, não achar que deixei de tomar, está tudo bem, sempre tomar a medicação orientada. No pós-operatório de angioplastia, a gente faz uso então de medicações que vão afinar o sangue, deixar o sangue com uma propensão de sangramentos, né? Então a gente coloca isso sempre numa balança, né, de risco e benefício, né? Então é sempre o risco de trombose e o risco de sangramento. Então vão ser passadas medicações para diminuir o risco de trombose, mas pode ter um risco um pouco aumentado de sangramento, né? Então se houver algum corte, vai demorar um pouco mais para estancar o sangue, né? Então tem que cuidar com atividades que vão ter trauma, né? Que vão poder bater cabeça ou afins, né? E também cuidar com sangramentos que possam vir principalmente pacientes mais idosos, né? Sangramentos intestinais, sangramentos na urina. Isso deve ser também reportado para a equipe médica de forma imediata, né? Para haver um manejo adequado quando isso acontece, né? Não é uma coisa muito comum, mas sempre tem que estar atento a isso. Então, na angioplastia, cateterismo para doenças de aterosclerose, para tratamento de placas de gordura que entupiram, o uso regular das medicações, adotar então uma vida de hábitos saudáveis, né, de não fumar, porque o cigarro pode aumentar o risco de tromboses agudas, inclusive, né, de a gente perder toda uma cirurgia por conta do hábito do cigarro. Fazer atividade física regular dentro das suas limitações, isso também é recomendado ao passar dos anos também quando se fala em angioplastia. Espero que essas informações sejam importantes e que elucidem algumas dúvidas, e as dúvidas que ainda possam surgir, a gente fica à disposição aqui na clínica para responder. Um abraço a todos.